A 19ª rodada do Brasileirão, a última do primeiro turno, começou no sábado, que teve apenas um jogo, o jogo do líder. O Botafogo recebeu o Internacional no Beira-Rio e o jogo terminou 3-1 para o Glorioso, de virada, né? O Inter saiu na frente, um lance bizarro, numa falha do goleiro Lucas Perry, que faz um baita campeonato, na minha opinião merece uma convocação aí para a seleção brasileira, que será convocada na próxima sexta-feira, dia 18, pelo Fernando Diniz, pela primeira vez. Eu acho que o PR merece estar entre os três goleiros. Mas a falha dele foi bizarra nesse gol do Maurício, né? Que soube ler bem a jogada, né? E estava lá para aproveitar esse erro do goleiro Lucas Perry. Que na partida anterior, né? Salvou o Botafogo de uma derrota contra o Cruzeiro no Mineirão. O João Vitor então empatou o jogo com o Botafogo ali no segundo tempo. Primeiro, o gol contra veio logo depois, com o Nico Hernandes, né? Um lance meio bizarro também, mas se não fosse ele, o jogador do Botafogo ia marcar, provavelmente. E aí, o Luiz Henrique fechou a conta, esse sim numa belíssima jogada do time do Botafogo, né? Uma perdida de bola ali pelo lado esquerdo do ataque do Inter, e o contra-ataque de Almanac do time agora treinado por Bruno Lage, que no Brasileirão consegue bons resultados, né? Ele teve dois empates, na verdade, contra o Santos e contra o Cruzeiro, não perdeu ainda, né? O Botafogo só tem duas derrotas no campeonato, uma para o Atlético Paranaense fora de casa e para o Goiás também fora de casa. Mas o Bruno Lage conseguiu duas goleadas aí, né, que são muito importantes. Isso não é uma goleada, 3-1 não considera goleada, tem que ser de 4 para cima, ainda mais tendo tomado um gol, que foi o caso. Agora o Inter, que vinha motivado depois da classificação na Libertadores, eu já imaginava a derrota para o Botafogo, acho que o torcedor também, né, por líder do campeonato, melhor time do Brasil atualmente, pelo menos nessa competição. E a derrota era esperada. Só esperava fosse tomar três gols, né? O Atlético Mineiro voltou a vencer, enfrentou o Bahia no Mineirão. O Atlético se despedindo do Mineirão como mandante, né? No segundo turno, vai estrear a sua Arena MRV, que era a intenção da diretoria estrear jogando na Libertadores, né? Ou na fase semifinal da Copa do Brasil. O Atlético não conseguiu chegar em nenhuma das duas e vai ter que estrear no Brasileirão mesmo, onde ele não tem a menor possibilidade de ser campeão. A briga do Atlético hoje é por uma vaga na Libertadores e no momento ele está mais perto do Z4. Então tem que fugir dessa zona, que não é impossível o Atlético ser rebaixado, né? Já vimos grandes elencos caírem, e tentar ali, né, se aproximar do G6, que ainda pode contar para o G8, como sempre aumenta. O Bahia segue aí muito mal no campeonato, na zona de rebaixamento, e o técnico Renato Paiva, por enquanto, segue no cargo, mas muito pressionado, né? O Paulinho, que perdeu um gol incrível na Libertadores contra o Palmeiras, marcou o gol da vitória do Galo no Mineirão para cima do Bahia. O América Mineiro, lanterna do campeonato, recebeu o Goiás na Arena Independência. O jogo terminou 1-0 para o Goiás, gol marcado pelo zagueiro Lucas Halter. O América teve um jogador expulso lá no finalzinho, o Danilo Borges, mas isso não influenciou em nada no resultado, obviamente. O América que já contratou o treinador, eu tinha dito na live passada que seria o Lisca doido, mas não. O, o América contratou um ex-treinador do Santos, e agora eu ia trocar o nome dele, então na edição aí do resumo da rodada eu coloco o nome, mas acho que é Fábio Augusto, que é o novo treinador do América. O Corinthians venceu por 3-1 o Curitiba em Itaquera, de virada. O Murilo fez um gol contra, abrindo o placar para o Coxa aos 28 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, Gil marcou o gol de empate para o Corinthians aos 6 minutos da segunda etapa. 3 minutos depois, Yuri Alberto virou o jogo para o Timão. E aí, o Wesley Gassova, jovem jogador da base, marcou o gol que sacramentou a vitória do Corinthians, que chega aí a 9 jogos sem perder, né? Uma grande sequência de invencibilidade. Sob o comando do Luxemburgo, que para muitos, né, não ia dar certo, foi uma escolha ruim do Corinthians. Eu não acho que foi, nossa, a melhor escolha possível. Bem, dentre as que tinham no mercado, né, e o planejamento do Corinthians, que não foi nada profissional na temporada, no fim das contas dá certo. O Luxemburgo ainda tem aquele
não sei qual é a palavra, feeling, talvez, eu acho que não é essa palavra não, mas o Luxemburgo ainda tem aquela memória, né, de grande treinador que ele foi no passado, mostra que ainda pode funcionar. Pode não agradar a todos, mas resultados ele vai conseguir. Né? O principal resultado é tirar o Corinthians do rebaixamento. Eu acho que hoje o Corinthians tem tranquilidade e dá para dizer que o Corinthians não vai cair. E ainda, se pá, pode ganhar um título, né? Tá vivo na Copa do Brasil, venceu o primeiro jogo por 2-1 na semifinal contra o São Paulo, pode ir para a final de novo e tá vivo na Sul-Americana. Pode ganhar um mata-mata e o objetivo de salvar o Corinthians do rebaixamento, eu acho que ele já até concluiu, apesar de matematicamente ainda não, né? Mas eu acho que a tendência é que o Corinthians vai permanecer tranquilamente na Série A. O Grêmio venceu por 2-1 o Fluminense. O Grêmio consegue sua primeira vitória sobre o time carioca nesse campeonato brasileiro em 2023. Né? Havia perdido para os três até então. Né? Aí eu achei que o Fluminense ia completar essa freguesia do Grêmio no Rio de Janeiro. Né? O Grêmio perdeu para o Flamengo, perdeu para o Botafogo e perdeu para o Vasco. E estava perdendo para o Fluminense. Em 19 minutos abriu o placar com o Germán Cano, uma boa jogada do time do Fernando Diniz. Aquelas jogadas que a gente gosta de ver o time dele fazer, né? E o Fluminense até estava melhor. O primeiro tempo foi domínio do Fluminense, mas o Grêmio conseguiu empatar com o Bitelo e virar nos acréscimos do primeiro tempo com o Ferreirinha. O Ferreirinha virou o jogo. E aí na segunda etapa, a partida foi mais equilibrada. O Fluminense ainda terminou com mais finalizações, com mais posse de bola, claro, né? A posse de bola até bem discrepante aí a diferença. Mas a vitória foi do Grêmio. Muita reclamação do lado do Fluminense no final, com o pênalti não marcado no Nino, um lance bizarro dele se arrastando ali, né? Se contorcendo todo no chão. Saiu na marca e o jogo terminou. O juiz também foi bem vacilão, né? O juiz devia ter acabado logo o jogo, ficou ali esperando o Nino sair, por que não acabou logo, cara? Aí fica válida a reclamação. O Flamengo empatou em 1-1 com São Paulo, jogo que teve polêmica também. Estreia do Rames Rodrigues com a camisa do Tricolor no Maracanã, onde ele fez o gol Puskás em 2014 na Copa do Mundo, né? Que golaço pela Colômbia contra o Uruguai. O jogo terminou empatado em 1-1. O Lucas fez o gol do São Paulo no primeiro tempo, né? Primeiro gol dele nessa volta. Semana passada ele tinha feito um pênalti. Dessa vez ele fez o gol. Só que aí o Michel Araújo fez um pênalti lá no final. Tão infantil quanto o do Lucas na semana passada. Só que na jogada do pênalti, o Luiz Araújo estaria impedido. E o VAR foi chamado, traçou as linhas. E eu não aguento ver os caras traçando a linha, velho. Eu prefiro que não tenha. Sinceramente, a maioria das vezes não fica claro pra gente se tá na frente ou não, cara. É muito ruim a qualidade da imagem. E fora que dessa vez dá pra ver claramente, na minha visão pelo menos, às vezes dizer meu óculos tá ruim, será? Mas muita gente está dizendo a mesma coisa, então eu não acho que é problema de visão meu não. A linha está torta. A linha está torta. A imagem é péssima. Né? Quanto mais zoom você dá, a imagem perde qualidade. E aqui com essas câmeras ruins aí do VAR, que não são as mesmas da Globo, não sei se melhoraria. Mas para mim estava impedido. Tem até bastante flamenguista falando isso, acho que não vai discordar, né? E o Flamengo merecia perder o jogo. O flamenguista também vai concordar com isso, né? Tanto que estavam cantando time sem vergonha antes do jogo acabar. Aí eu tô falando, o Flamengo merecia, mas você vai olhar a estatística. O Flamengo, tal, mas merecia pelo que aconteceu na Libertadores, por todo o planejamento que a diretoria fez, e os jogadores não jogaram bem. Estatística não é nada. É o mínimo que eles têm que fazer, tentar, né? E o São Paulo fez o gol ali com o Lucas, o Rames, pouco tempo que ele teve em campo, deu pra ver como ele é diferenciado, né? E como ele vai jogar bem aqui no futebol brasileiro e vai ajudar muito o São Paulo. Poderia ter entrado antes, na minha opinião. Mas é isso, o São Paulo passa o primeiro turno todinho sem vencer um jogo fora de casa. Isso é complicado, né? O Santos também, né? Outro que está na zona de rebaixamento agora e que tem muita dificuldade de jogar fora de casa e ganhar. Ganhou do Vasco. Outro time que está numa situação parecida, mas que aparentemente a perspectiva de melhora é maior. Fortaleza atropelou o Santos. Fortaleza vinha com maus resultados aí nas últimas rodadas no Brasileirão. E esse resultado é excelente, né? Para recuperar a moral do time nesse campeonato. Na Sul-Americana eles estão nas quartas de final, vão pegar o América agora.
E são favoritos para passar. Só que o Bragantino também era, né? Não dá para duvidar do América nesse mata-mata, não. Goleado, então, Machuca fez o gol, João Basso fez o gol contra. Olha a contratação do Santos aí, chegou bem, né? E o Caio Alexandre e o Bruno Pacheco fecharam a conta para o Leão do PC. Grande vitória, o Santos tá tentando trazer outros reforços aí, só que eu acho que a perspectiva do Santos é muito negativa, cara. E eu tô achando que o Santos vai cair. Até algumas rodadas atrás eu achava que o Vasco ia cair também. Como torcedor, já estava assimilando o quinto rebaixamento. Agora eu tenho uma expectativa, né, que o Vasco vai melhorar com a chegada do Payet, pode chegar o Nainggolan, só de ter chegado o Ramon Dias já deu para ver uma melhora. Agora o Santos, na estreia do técnico novo, Diego Aguirre, olha aí o que aconteceu. E um técnico conhecido por montar boas defesas, né, por ser tranquilo, então já chega a tomar 4-0. Então a expectativa do Santista vai lá para baixo. Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque. Palmeiras ganhou de 1-0. Lá no finalzinho do jogo, o Flaco Lopes marcou o gol da vitória, né? Cobrança de falta do Rafael Veiga, assim se torna assistência para o gol do Flaco Lopes. Palmeiras teve bastante dificuldade aí para furar a defesa do Cruzeiro, que é muito boa, né? O Cruzeiro, você pode ver que as derrotas dele são por poucos gols de diferença, né? Normalmente só um, e dificilmente toma mais de 2-0. É óbvio que eu falei que teve menos um gol, mas é isso, foi difícil furar a defesa do Cruzeiro, só conseguiram no apagar das luzes, né? Eu já tinha até trocado o jogo, esse jogo começou às 7 horas, eu botei no jogo do Vasco, e aí lá no final mesmo saiu o gol. Pô, agora que eu tirei, saiu o gol. Beleza, né? O Cruzeiro teve até mais finalização pro Palmeiras, é curioso, sendo que o jogo foi no Allianz Parque, mas o Cruzeiro teve suas oportunidades, segue pecando ali no ataque, e a defesa faz o que pode, mas uma hora a bola passa. Ainda mais quando o outro time é mais qualificado, como é o caso. Não teve lei do ex, né? Papagaio não marcou gol. Olha aí, Bragantino e Vasco, então, para encerrar. Encerrar não, ainda tem mais um jogo, né? Tem o jogo de hoje do Atlético e do Cuiabá. Segunda-feira ainda teve Bragantino e Vasco, né? O Vasco saiu na frente aos 32 minutos com o gol de pênalti do Pablo Veguete. Dois jogos do argentino, dois gols. Ele foi artilheiro do último campeonato argentino. Foi contratado aí para o Vasco para o lugar do Pedro Raul. E chega muito bem, né? Pedro Raul, em mais de 10 jogos que ele disputou aí no Brasileiro, fez dois gols. O Veguete em dois jogos faz dois gols. E, pasmem, gol de pênalti, né? Que o Pedro Raul não fazia de jeito nenhum. Então o Veguete sofreu o pênalti, pegou a bola e fez. Antes disso, teve um lance dentro da área que ele errou um domínio, né? Que ali ele não devia dominar, ele tinha que logo chutar e fazer o gol, né? Não quis chutar, tentou dominar e perdeu a bola. Mas depois bateu muito bem o pênalti. Tá com crédito ainda, tá com crédito. E esse gol que ele perdeu não foi tão ruim quanto o do Orediano, né? Esse aí, a contratação mais cara do Vasco na história, né? E ele perdeu um gol inacreditável. Ah, caiu no pé direito, que é o pé ruim. Só que ele não faz gol nem com o direito nem com o esquerdo, né? Até acho que ele vem jogando bem, principalmente depois da chegada do Ramon Dias, porque com o Barbieri ele não jogava nada. Também o Barbieri botava ele na posição, pelo visto ele não rendia. Apesar de ser a posição que ele jogava no, no Vélez, né? Mas no Vasco não estava rendendo. E o Ramon Dias colocou esse esquema com três zagueiros, só que eu não acho que a defesa está tão sólida assim ainda, né? Tanto que tomou um gol ali que poderia ser facilmente evitado do Gustavinho nos acréscimos. Me lembrou o Vasco no início do campeonato. Ganhou do Atlético, tomou um gol no final, estava ganhando do Palmeiras, tomou um gol no final do primeiro tempo. Não perdeu. O resultado é bom, porque jogar com o Bragantino nesse campeonato está muito difícil. É um dos melhores times do campeonato. Nos últimos 8 jogos só não somou mais pontos que o Botafogo. Então, pô, Flamengo foi lá, tomou pau. É, Inter, não, Inter empatou. Mas tem os principais times tiveram muita dificuldade contra o Bragantino. O Palmeiras empatou, o Botafogo ganhou, mas não foi fácil. Então o Vasco conseguir esse empate, poderia ter sido uma vitória, já é uma grande evolução. Agora o Anderson Daronco, cara, estava completamente perdido no jogo. Toda hora parava, faltinha.
A bola batia nele, atrapalhava o jogada dos times, cara. Inacreditável o Daronco, hein? O Daronco é fake Nery. O último jogo da rodada, então, do primeiro turno, o último jogo da rodada 19, Atlético Paranaense e Cuiabá. O Furacão ganhou de 2-0 na Arena da Baixada. Canóbio e Zapelli fizeram os gols do Furacão. O Vidal chegou a marcar um gol, né? Mas foi anulado porque a bola pegou na mão dele. E olha que demorou pra gente ver isso, né? Ele dá bastante zoom, perdeu a qualidade do zoom, até que nem tanto quanto naquele impedimento, né? Mas realmente bateu na mão do Vidal. Nem os jogadores do Cuiabá reclamaram na hora, foi um golaço, né, cara? Mas bateu na mão, tem que anular mesmo fazer o quê? Agora, por que tem lance que bate na mão e não é pênalti? É bem incoerente isso. É bem incoerente. Enfim, tem que mudar a regra, né? Bateu na mão, parou o jogo. Tem que ser assim em qualquer lance. É a minha opinião. Não tem nada de interpretação disso não. Vai ficar muito mais simples o futebol desse jeito. Bem, vitória importante do Furacão. O Cuiabá vinha muito bem, na última rodada meteu 3-0 no Flamengo. Tem conseguido grandes resultados, até fora de casa o Cuiabá vai bem. Mas é muito difícil ganhar no Atlético Paranaense lá. O próprio Botafogo perdeu. Das duas derrotas que o Botafogo teve, uma foi para o Atlético Paranaense, que foi eliminado da Libertadores, ainda está sem treinador e eu acho que vai ficar até o fim do ano. Né? Agora não tem mais por que trazer um treinador, sendo que só vai disputar o brasileiro. E eu acho que o Wesley Carvalho no Brasileirão consegue fazer o time pegar uma vaga na Libertadores. Agora no mata-mata, eu acho que fez muita falta um treinador de verdade. Eu acho que já deve ir revisando, né, o que vai fazer na próxima temporada. Eu acho que pode deixar o Wesley Carvalho até o fim do ano, mas não deve começar o ano que vem com ele, se quiser brigar por título, na minha opinião. Assim termina o primeiro turno do Brasileirão. O Botafogo termina na primeira colocação com 47 pontos. 12 pontos de vantagem para o vice-líder Palmeiras. 13 pontos, na verdade, né? Uma grande vantagem. O Botafogo iguala a melhor campanha do Corinthians de 2017 no primeiro turno. As melhores campanhas da história do Brasileirão, né? De pontos corridos. E como na maioria das vezes o campeão do primeiro turno ganha também o segundo, é muito provável que o Botafogo seja campeão. E eu não vejo ninguém tirando esse título do Botafogo, sinceramente. Se o Botafogo conseguir fazer metade do que ele fez nesse primeiro turno e os outros times seguirem nessa toada, não tem jeito. Né? Claro que o Palmeiras tem elenco para isso, apesar de não ter se reforçado, mas tem um avião. O Flamengo tem elenco, só que tá uma bagunça. Né? O clima do Flamengo tá horrível. Hoje, né, essas notícias aí da troca de socos do Gerson e do Varela. Eu acho que o São Paulo ele não termina o campeonato, mesmo se ele for campeão da Copa do Brasil, é capaz de ser demitido ou pedir para sair. Não, o São Paulo pedir para sair, não sei, mas ele é maluco também, não dá pra saber não. Mas eu acho que o Flamengo no brasileiro já era também. O Grêmio não tem elenco e perdeu jogos que não poderia. Então eu acho que o Botafogo está com esse título bem encaminhado. Claro que não pode relaxar e eu acho que eles não vão fazer isso. Né? E está se reforçando, trouxe o Diego Costa, que é para substituir o Tiquinho que está machucado, né, por 5 semanas, mas o Tiquinho vai voltar. E espero que ele volte, né, no mesmo nível e você tem um reserva, né, com muito currículo. Não sei se ele vai jogar bem. Né, ele jogou muito mal no Overhampton, mas se for aquele cara que foi no Atlético Mineiro, ele já está de bom tamanho. Não precisa ser aquele do Atlético de Madrid, até porque isso ele não vai ser mesmo. É isso, né? O G4 então termina com 47 pontos o Botafogo, Palmeiras com 34, Grêmio com 33 e Flamengo com 32. Red Bull Bragantino também com 32, né? Então os 5 primeiros colocados são esses aí. O Atlético Paranaense o sexto com 31, o Fluminense também tem 31. O Cuiabá termina o primeiro turno com 28 pontos, grande campanha do Cuiabá, né? Seu terceiro ano de Série A. O São Paulo é o nono colocado com 27, o Atlético Mineiro também tem 27. O Fortaleza tem 26, o Cruzeiro 24,
o Internacional 24, o Corinthians 23, o Cuiabá tem 22, o Goiás tem 22, desculpa, né? O Cuiabá está em 28 lá em cima. O Bahia 18, e na zona de rebaixamento nós temos o Santos com 18, o Coritiba com 14, o Vasco com 13 e o América com 10. E aí alguém pode até comentar e dizer, pô, Caio, você falou que o Atlético Mineiro tem que abrir o olho em relação ao rebaixamento e que o Corinthians já está tranquilo. Não está tranquilo. E o Atlético Mineiro, como eu falei, vai brigar por uma vaga na Libertadores. Coisa que o Corinthians eu acho que ainda pode fazer também. Só estou dizendo que o Corinthians, na minha opinião, não vai sofrer até as últimas rodadas. Já está com 23 pontos, precisa ir na média de mais 20 para ficar. Eu acho que ele consegue, né? Pelo menos repetir os 23 pontos que ele fez no primeiro turno, ele consegue no segundo. Ou até mais, né? Bom, os artilheiros estão aí, né? Tiquinho Soares, 13 gols marcados. Até a rodada passada ele tinha mais gol que o Vasco no campeonato. Agora com o Veguete, o Vasco chegou a 14. Tiquinho, então, 13 gols. Davidson, 8. Vitor Roque, 8. Hulk, 7. Marcos Leonardo, 7. Roger Guedes, 7. Foi jogar lá no Catar, no Al Rayyan, realizar o sonho da vida dele. Então não vai marcar gol no Brasileirão. O líder de assistências é o Gerson, com 6. Líder de socos também, né? Está disputando ali com o preparador, o ex-preparador do Flamengo. O Arrascaeta também tem 5. É o segundo nas assistências. O Lucas Evangelista do Bragantino também. Carlos Eduardo do Botafogo tem 4. Pavão do Galo. Kelvin do Atlético Paranaense. Lucas Lima. Soares, Mike e Tiquinho Soares.